Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais esta live. Bora bater um papo, trocar uma ideia sobre isso. Um inscrito, na verdade, me trouxe essa informação, né, de que 40 mil livros foram descartados em Osasco. Então, vamos trocar uma ideia sobre isso. Vou trazer vocês aí, esperar a galera chegar. Então, bora compartilhar a live aí, copie o link, compartilhe nos seus Facebooks, Instagrams, grupos de Zap, dá essa força aí, bora chegar firme aí. Ah, Don't you love her madly? Don't you young ever? Don't you love her way? Want you say? Bom, bateu 1 minuto e 20 de live. Falta pouco para a gente bater 9 mil inscritos, então enquanto eu gravo essa live, falta 63 inscritos para a gente bater 9 mil, tá? E a ideia de hoje é trocar essa ideia, porque como que 40 mil livros são descartados de uma vez? Essa é a pergunta. Se bibliotecas grandes descartarem 1, 2 livros, 10 livros, ou uma biblioteca dessa envergadura descartar até 100 livros num período de 1 mês, a cada 6 meses, é algo normal. As bibliotecas, elas necessitam ir trocando os livros, né? Elas necessitam ir trocando os livros com o passar do tempo. Volta e meia, as bibliotecas que eu ia, que eu conheci, descartavam livros. Normal, se você quisesse pegar, eles pegavam, se ninguém quisesse, eles acabavam literalmente jogando no lixo. Então, isso é um número, assim, eu estou dizendo num contexto natural, mas 40 mil livros de uma vez, entra exatamente num ponto que eu já gravei sobre bibliotecas e livros que eu vou colocar, que vão subir ainda, já tem um vídeo gravado sobre isso, sobre biblioteca. Para você manter um espaço, livros ocupam espaço, e você precisa manter limpo. Então, o espaço é manter limpo, então você precisa ter um funcionário ali cuidando, as pessoas já quase não estão mais indo, né? A gente vê como que o brasileiro não gosta de estudar, né? E aí o que acontece? Aquilo lá se torna um grande elefante branco para a questão pública. Então, o que eles tentaram fazer? Com certeza eles estão tentando apropriar o prédio, diminuir o tamanho da biblioteca, alguma coisa assim. Eles têm outros planos para aquilo que hoje é uma biblioteca, né? E eu vou dizer que estão errado, cara. Errado estão em descartar literalmente livros bons. Tipo, 40 mil livros estragados de uma vez, choveu, houve uma tempestade, molhou, fungo comeu, não sei. 40 mil é muita coisa. Inclusive, na reportagem que eu vi, tinham livros que estavam com traços de novo. Traços de novo. Então, você pegar 40 mil livros que custaram dinheiro, né? Porque a gente sabe que no contexto público é assim. Esse celular aqui custa 100, por exemplo. O governo, ele paga 500 na licitação. Esse celular, se você comprar no Mercado Livre, é R$100, mas se você comprar através de licitação, as licitações é 500. Então, um livro lá que tecnicamente custe R$100, ele custou 1.500. Ele foi comprado por esse preço. E aí ele é descartado para quê? Comprar outro livro. Tá aí o golpe. Tá aí o golpe, né? Mas existe essa outra possibilidade, que é o que eu acho que mais acontece. Eles têm outros planos para o espaço da biblioteca, né? E aí o que acontece? Eles precisam abrir o espaço. E aí tudo bem, mas qual que é o erro? 40 mil livros. Por que não ofereceu para as bibliotecas, para as bibliotecas municipais das escolas? Por que não ofereceu para a comunidade?
Por que não ofereceu talvez para outra biblioteca? Sabe por quê? Porque dá trabalho. Porque literalmente dá trabalho. E isso entra numa questão de gestão pública. Aquilo que é público, ele é mais complicado, é mais burocrático. Então, como que eu posso dizer para você? Quem aqui já trabalhou numa empresa que o cara tá andando e ele vê uma coisa errada no serviço? E aí você fala para consertar, você fala que tem que consertar e ninguém conserta. Isso eu estou falando de uma empresa privada em que tem um patrão, tem encarregado, tem um subordinado e tem um cara que só resolve isso. Tem aquele tipo de gente que ele olha para o problema e ele não quer solucionar, porque não é do ponto de vista dele, não é a função dele. Então, deixa assim. Quando a gente vai para o aspecto público, é aí que piora. Já reparou que por exemplo, quando os caras estão mexendo com obra de rua, né? A gente fala de obra pública, né? Quando a gente olha obra pública, olha só, não tem lá 3 caras trabalhando e 8 olhando? Exatamente, é assim que funciona. 3 trabalhando e 8 olhando, 3 cavando buraco e 8 olhando. Quando a gente pega o conceito público, ninguém é dono de nada. Então, quando não se trata do seu, quando não é o seu que está na reta, o que a gente vai falar? O prefeito decide falar assim, ó, nós vamos, dentro de 6 meses, transformar essa biblioteca ou diminuir o tamanho do espaço da biblioteca para aproveitar esse espaço. Vamos supor, o prefeito diga isso. Ou o secretário da educação, ou não sei o quê. A pergunta é, e os 40 mil livros, o que a gente faz? Ah, descarta. Por quê? É mais trabalho você tentar doar. É mais trabalho você correr atrás de resolver. Não, só descarta. A gente só precisa do espaço. Então, as pessoas, eles não o funcionário público, ele não trabalha com empenho. Você não, se o trabalhador privado já não trabalha com empenho, imagina o trabalhador público, o funcionário público. Entende? É isso. Então, tudo que é público, cada um trata de um jeito. Olha a carteira. Você acha que a mesa, você pega a mesa do garoto, de qualquer garoto na escola, a mesa da casa dele é riscada? É manchada? Mas chega na escola, ele suja, ele mancha a mesa da escola dele. Não é? O pichador, quando vai pichar o muro dos outros, ele picha. Mas a casa dele é tudo limpinha. Não é? É. Então tudo que é público, tudo que não é o seu que está na reta, o cara ele quer que se lasque. Entende? Então, aí a gente chega a esse patamar de 40 mil livros sendo descartados, sendo que poderiam ser doados para diversas outras bibliotecas. Mas isso não é um caso só dessa. Esse é um caso grande. 40 mil livros é grande, é muita coisa. Mas eu tenho amigos que entro em contato, por exemplo, eu tenho contato de muita gente que tem biblioteca de igreja, bibliotecas de igreja, pessoas doando livros de biblioteca de igreja, de seminário de igreja, bibliotecas públicas também, livros vão desaparecendo com o passar do tempo. Por que isso acontece? Público. Eu tenho uma amiga que ela trabalha numa biblioteca dentro de uma prefeitura, e ela volta e meia me manda livro, porque é muito livro, pouco espaço, quem trabalha lá, outras pessoas que trabalham lá não querem resolver. Entende? Simples. A biblioteca quase não é visitada. Então é uma coisa cultural nossa. Não é só ignorar o conhecimento. É a questão de gestão pública. É uma questão de gestão pessoal. Nós não temos essa visão. Quando não é o seu que está na reta, ninguém está nem aí. E ainda fora que entra o protocolo Kyoto. Né? Eu aprendi esse termo agora há pouco. Já ouviram falar no protocolo Kyoto? Eu nunca tinha ouvido falar. Tem o protocolo Kyoto. Quando dá alguma coisa, dá algum problema, você ativa o protocolo Kyoto. Kyoto resolva. Kyoto resolva. Cara, quando eu vi isso, eu rachei o bico da risada e é extremamente real. É extremamente real. Então as pessoas, elas não dão valor. Porque 40 mil livros, se cada
Se 10 livros fosse doado para 10 estudantes, 10 livros, 400 estudantes seriam presenteados com 10 livros cada um. É isso? É isso? 10 livros, 4 mil estudantes seriam presenteados com 10 livros cada um. Será que não tem 4 mil estudantes em toda Osasco para presentear? Mas não, dá muito trabalho. É muito desvio. Joga fora, porque conhecimento ninguém valoriza. A coisa mais importante no Brasil, a coisa mais importante do mundo, a coisa mais valiosa é o conhecimento. Mas no Brasil a gente não valoriza isso. Entende? É triste. É triste, mas é real. Né? Aí, ó. O Barros, ó. Eu queria pelo menos uns livros que foram descartados no lixo. Pena que não aconteceu na minha cidade. Então, cara, mas o problema não é nem descartar o livro. Só que a pergunta é: será que a prefeitura ela se preparou? Alguém se preparou para dizer, ó, livros vão ser descartados? Alguém não quer vir pegar, doar? A biblioteca está doando os livros porque dentro de 6 meses eles serão descartados? Ninguém fala. Eles não falam isso. Eles simplesmente pegam e jogam fora. Uma vizinha aqui, ela falou assim, olha, teve uns livros que ela inclusive doou para mim e eu acabei levando para a biblioteca da escola que eu trabalhava. Cara, ela falou assim, ó, eu tenho esses livros aqui, eles iam ser queimados na minha escola. A minha escola pegou, juntou todos os livros assim, ó, e eles iam tacar fogo. Tacar fogo. Bicho, sabe o que é isso? Tacar fogo em livros. Você não tem estudante? Por que não doa? Por que não doa? Bicho, eu vou falar real para vocês. Eu vou na faculdade que eu tô cursando, eu tô cursando minha faculdade, eu tô cursando faculdade de jornalismo. Quando eu vou lá fazer prova, eu sempre tenho umas apostilas para as apostilas estão lá. Você sabe o que eu faço? Aquelas que são de história, língua portuguesa, geografia. Hoje eu fiz uma coisa diferente ontem. Eu peguei direito, apostila de direito. Sabe o que eu fiz? Eu peguei, joguei dentro da minha moto, jogo dentro da minha moto, levo para a escola. Eu tenho alunos que querem ser advogados, alunos que querem ser professores de português, alunos que querem aprender de história. Sabe o que eu faço? Eu pego essas apostilas e dou para eles. Você não tem noção, cara. Vocês não têm noção da alegria da molecada. É claro que eu não saio distribuindo para qualquer um. Não. Eu percebo aqueles que têm mais vontade, aqueles que têm mais disposição e presenteio. Presenteio, velho. Literalmente presenteio. Eu ganho alguma coisa com isso? Dinheiro monetário não. Mas assim, você não tem noção. Vocês não têm noção a alegria que eles têm. Então, 40 mil livros, 4 mil estudantes, 10 livros cada um. Cara, eu tenho certeza que teria estudante que pegaria pelo menos 20, 30 livros. Teria estudante que faria isso. Estudante que pegaria 50 livros. Não estou dizendo que todo estudante quer aprender. Não. Mas 4 mil dentro de Osasco tem. 4 mil, cara, que gostaria de pegar esses livros, tem. Mas por que não é avisado? Por que é simplesmente descartado, queimado, jogado fora? Porque é público. É público. Não é meu. A pessoa não entende que isso também é dela. Não, não é meu. Se não é meu, que se dane. Eu nem gosto de ler. Taca fogo. Ponto. Joga no lixo. E aí, quando você vai para as bibliotecas de escolas, talvez os livros que estão sendo descartados fariam grande parte. Entende? Eu, desde o ano passado, eu vou na Feira do Rolo, eu compro livros. Eu tenho um amigo que me vende livros a um preço super acessível, e eu acabo adquirindo. E eu presentei alunos com livros. Houve um tempo em que eu ganhava livros. Eu ganho livros ainda. Tem gente que me dá livros. Eu tenho aqui esse aqui que tá aqui, ó. Esse aqui é um Liddell Scott. Ganhei de uma irmã da igreja.
É um dicionário de grego-inglês, grego clássico inglês, alemão, grego-inglês, grego clássico inglês. Cara, ela foi para os Estados Unidos, ela trouxe para mim, velho. Então, assim, eu recebo livros de presente, eu também dou. E eu já tô nessa fase de conseguir doar. E, velho, você não tem noção da alegria de ver um aluno. Assim, acho que só teve acho que uma aluna que eu dei um livro de presente, eu achei que tinha potencial. E quando eu fui ver, o livro estava na biblioteca. Sem problema, sem maldade, sem sem rancor. Sem rancor. Acontece. Você presenteia, a pessoa faz o que ela quiser. Se ela vai jogar fora, se ela vai doar, se ela não é comigo. Mas eu tenho essa mania de presentear. E eu sei que a maioria gosta. Eu sei que a maioria gosta. Entende? Teve um aluno que chegou para mim esses dias aí e falou assim: professor, aquele livro que você mencionou, o livro Eduardo Gibbons, Declínio e Queda do Império Romano, você teria um para me emprestar? Tá ligado? Eu não empresto o meu porque o meu livro entrou aqui e o meu tá em inglês. Ele não é um aluno que lê inglês ainda. Se eu tivesse um em português aqui comigo, eu daria para ele. Eu daria. Eu daria. Porque o meu em português eu já doei para um rapaz há uns 5 anos atrás. 5 anos atrás? Uns 5 anos atrás. Eu daria para ele ler. O garoto se interessa por história antiga, tá? Por história. Entende? Então, aí eu me deparo com essa notícia de que 40 mil livros vão ser descartados à toa. E aí, bicho? Tem futuro? Não tem, cara. O que é público. O que é público é osso, velho. Ninguém trata. Gente, bora dar um apoio para mim, fazer o canal crescer aí. Já estamos. Falta. A última vez que eu olhei aqui, faltava 63 inscritos. Bora bater os 9 mil inscritos hoje. Entendeu? Bora fazer bater os 9 mil inscritos hoje. Seria da hora, velho. Seria da hora. Eu ficaria muito feliz, ó. Estou com 37 inscritos. Falta 63. Agora faltam 62. Faltam 62 inscritos. Então, quem puder dar essa força de fazer o canal a gente bater 9 mil inscritos hoje, começar dia 1º de maio já com 9 mil inscritos, seria algo extremamente fascinante. Então, tem como trazer mais 60 pessoas aí, gente? Tem 10 aqui. Se vocês cada um trazer 6 pessoas, já batemos o nível. Beleza? Então dá essa força para mim. Essa forcinha aí, ó, da gente bater 60 inscritos. Acabei de ver 2 vídeos seus. Valeu, Miguel. Tamo junto. Biblioteca de Alexandria. Olha, Biblioteca de Alexandria, cara. Biblioteca de Alexandria. Ela foi queimada. Se eu não me engano, foi por Marco Antônio, né? Marco Antônio, na época de Marco Antônio, queimou, né? Foi Marco Antônio. Deixa eu ver se foi Marco Antônio que queimou. Marco Antônio queimou a Biblioteca de Alexandria. Processo gradual. Júlio César. Ah, foi um incêndio parcial, ele que tentou queimar. Foi Júlio César que tentou queimar a frota e o fogo se espalhou pela. Cara, que ao contrário de destruir o Marco Antônio, teria dado cerca de 50 mil livros para Cleópatra para reabastecer as coleções em Alexandria. Aquilo que é público é complicado, né? Aquilo que é público é complicado. Júlio César, eu achei que tinha sido Marco Antônio. Marco Antônio, na verdade, doou 50 mil livros para a biblioteca, né? Então, assim, mas pensa, 40 mil livros, velho. Pensou eu com 40 mil livros aqui? É claro que biblioteca geralmente tem 3, 4, 5 livros iguais, 10 livros iguais, né? Então, é meio tenso, cara. É meio tenso. Já leu todos esses livros aí? Guilherme Vaz, você já leu um dicionário de capa a capa? Se você disser para mim que leu, eu também te digo que eu já li um. Só que eu tenho
Só que eu tenho pelo menos uns 60 dicionários aqui. Então, será que eu já li todos esses dicionários? Eu tenho gramáticas. Gramáticas não são lidas. Gramática não é para ser lida como um livro de romance. Gramática é para ser estudada de capa a capa. Então, por exemplo, se eu preciso saber o que é um sujeito direto ou um sujeito indeterminado, eu vou na parte da gramática que fala sobre isso. Então, a gramática ela é de consulta, ela não é de leitura igual romance. Então, tem muitos livros aqui que eu não li eles completo. Por quê? Eu vou no índice e pego o assunto que eu preciso, porque são livros de referência, de consulta, gramática, dicionário, Novos Testamentos gregos, livros que tratam de conceitos históricos, então eu vou na parte que eu necessito. Então, assim, nem todo livro ele é para ser lido inteiro. Tem livros que não foram feitos para serem lidos inteiros. Tem livros que eles são feitos para serem consultados, entende? Então você tem pelo menos dois tipos de gramática: a gramática prática, a gramática teórica. A gramática prática é aquela que você usa para aprender. O livro didático você usa para aprender, você estuda ele de capa a capa. Mas quando você pega uma gramática teórica, ela não é para ser lida de capa a capa, ela vai ser lida de pontualmente. Então pode ser que tenha um capítulo do livro que eu nunca vá ler. Tem livro que o capítulo dele eu nunca vou ler. E tem outros que volta e meia eu estou constantemente buscando. Então, assim, eu não li todos os meus livros na minha biblioteca por causa disso. Tem alguns livros que estão na fila para serem lidos, devido ao tempo, correria, acabo não conseguindo ler, sou limitado pelo tempo e espaço e preocupação da vida, mas a gente vai fazendo corre, né? Entende? Então é isso. Estamos em 38 inscritos ainda, então já era. Vamos ver aqui. Salve, Bradock, tamo junto. É verdade que existiam escritos bíblicos em Alexandria que foi queimado e se perdeu? Cara, muita coisa. Muita coisa. Assim, muita coisa. Tem livro que se perdeu ao longo da história. O Bradock, como eu sei que você é protestante, você acompanha bastante meu trabalho do ponto de vista teológico. Cara, Lutero, mano, Lutero, ó, vamos pegar Lutero. Lutero teve uma Bíblia que Lutero escreveu, que a Bíblia dele, ele anotou. A Bíblia dele ficou guardada por 300 anos, cara, por 300 anos. Então, assim, assim, tinham notas dele que tinham se perdido. Quando um cardeal lá morreu e acharam no meio da biblioteca dele o livro de Lutero, e assim, Lutero viveu 500 anos atrás. 500 anos atrás. Vamos pegar a nossa biblioteca que queimou esses tempos atrás aí no Rio de Janeiro, que se queimou no Rio de Janeiro. Lá se queimou o documento, o primeiro documento da descoberta do Brasil. Entende? Olha só, velho. Se queimou um dos primeiros documentos que narram, que tratam da história do Brasil. Nós deixamos queimar. Então, 40 mil livros não é nada, velho. Não é nada. Então, assim, quando eu falo isso, você imagina a Alexandria, que tentava reunir boa parte do conhecimento do mundo antigo. Se perdeu. E vamos fazer o quê? Não tem como. Porque é o que eu explico em vídeos meus sobre biblioteca. Construir uma biblioteca ela é fácil. O foda é manter, cara. O foda é a estrutura da biblioteca. Entende? Por exemplo, eu já não posso morar em qualquer casa. Por que eu não posso morar em qualquer casa? Olha a biblioteca aqui. A casa que eu moro não pode ter um quarto só, tem que ter 2 quartos. E de preferência, eu tento procurar casa com 3 quartos. Não dá. O aluguel tá muito caro. Entende? Então, bichão, é tenso, cara. É tenso. É tenso. Né? Opa, 39 inscritos. Valeu. Quem chegou junto aí, muito obrigado. Então, falta só 61 inscritos para bater 9 mil hoje. Ó, e 21 pessoas na live aí. Muito obrigado. Tamo junto aí. O de Souza. Professor, andei vendo seus vídeos e gostei bastante da forma como faz. Me ajudou bastante nos vídeos de vocação. Mas o horário de live me pegou de surpresa. Mas pegou muita gente de surpresa. Eu não faço live constantemente, eu faço aleatoriamente. Inclusive, eu gravei uns 6 vídeos antes de começar essa live. Então, assim, eu não sou. Fazer lives para mim não compensa muito. Eu tô aqui para bater esse papo porque o tema é interessante, né? Eu vi o comentário do cara falando, fui pesquisar e eu vi que faz pouco tempo. Então,
eu falei, eu vou fazer essa live, vou trocar uma ideia, já que falta poucos inscritos para bater 9.000, vamos trocar uma ideia, vamos ver se eu consigo engajar o pessoal, né? Então seria isso. Mas fico feliz, cara, que os meus vídeos sobre vocação, sobre estudo, te ajudem bastante. A minha ideia é ajudar você. A minha ideia é que, olha, eu posso ter todos os defeitos que forem, mas o meu foco aqui é tentar ajudar vocês. Ajudar de que forma? Através do conhecimento. Entende? Então, é isso. Beleza? Boa noite, o Henrique Oliveira. Fala um pouco sobre como começar a criar hábito de leitura, como manter a concentração enquanto está lendo, como conseguir absorver o máximo coisa. Ô Henrique, você tem que fazer duas coisas bem simples, bicho. Duas coisas bem simples. É ler. É ler. A primeira é ler. Ah, eu quero criar o hábito de ler. Você anda se forçando a ler? Não tem segredo, mano. É sentar a bunda na cadeira, abrir o livro e ler. Ah, mas eu me desconcentro fácil. Então desliga o celular. Ah, mas que não sei o que. Pega um copo de água e põe. Ah, mas eu me perco fácil. Não tem problema, velho. É normal. Você faz o seguinte, vamos fazer um pacto. A cada vez que você sentar para ler um livro e você perceber que está desconcentrado, você faz 10 flexão. Você faz 10 flexões. 10 flexões, de verdade. 10 flexões. Toda vez que você se desconcentrar, você faz isso. Duas coisas vão acontecer. Duas coisas podem acontecer. Ou você começa a ter mais concentração, ou você fica com o peitoral da hora, velho. Uma das duas coisas vai acontecer. Uma das duas coisas vai acontecer. Ou você vai ficar com o peitoralzão da hora, ou você vai começar a ter concentração. Ponto. Ah, mas não tem jeito, velho. É simples. Não tem segredo, cara. Não tem segredo. É só sentar e ler. Não tem técnica. Não tem isso, não tem aquilo. É só sentar e ler, velho. É difícil explicar isso? Não é. É difícil fazer isso? Não. Não, velho. É só chegar. Leia outra redação que também obteve a nota máxima no Enem, ao realizar a mesma. Fazer isso aqui, cara. É difícil fazer isso daqui? Ah, mas eu me desconcentro. 10 flexões. Porra, 10 flexão. 10 flexões. Ô, professor, mas eu consigo só ler 10 minutos e eu já me desconcentro. Não tem problema, leia 10 minutos, vai fazer outra coisa da vida, volta, senta de novo e lê mais 10 minutos, depois levanta, volta, lê mais 10 minutos. Tá tudo certo. E tá tudo certo. Eu, a cada 15, 20 minutos, eu tenho que levantar, beber uma água, mexer no zap, voltar e tá tudo certo. Você não precisa ler 2 horas. Não precisa ler 2 horas. Mas se você quer ler 2 horas, senta a bunda na cadeira e lê. Ah, mas eu não memorizo. Você acha que não está memorizando, porque na hora que a gente está lendo, a gente está lendo e está guardando informação, mas essa informação ela só vai ficar solidificada na hora que você dormir. Então, na hora que você está lendo, você pode até não estar entendendo muita coisa. Só que, por exemplo, você pegou um livro hoje, leu ele. Amanhã, você terminou esse livro, você pega outro livro sobre o mesmo tema, você vai perceber que você memorizou, sim. Você vai ver que datas, nomes, acontecimentos, situações vão fazer sentido. Geralmente o primeiro livro é mais difícil, o segundo livro sobre o tema é mais fácil, o terceiro livro é mais fácil ainda, o quarto livro você já não quer mais nem saber do assunto. Mas como é que você vai saber disso? Lendo! Lendo, meu irmão. Lendo. Sentando a bunda na cadeira, lendo. Você vai ler sobre Roma? Senta, lê sobre Roma. Você vai depois pegar e ler sobre a história do Brasil? Você lê. Eu li. Qual que foi o primeiro livro que eu li de história do Brasil? Eu peguei Raízes do Brasil. Depois eu já peguei o Brasil Contemporâneo. Entendeu? Formação do Brasil Contemporâneo, do Caio Prado Júnior. E assim vai. Quando eu pego para estudar sobre Roma, eu li esses 4 volumes aqui. Eu li de Eduardo Gibbons, Declínio e Queda do Império Romano, depois eu li Grandeza e Decadência do Império Romano, do Guglielmo Ferreiro, depois eu já fui ler Mary Bird, SPQR, depois eu já fui ler Michael Grant, e assim vai, velho. Tem segredo? Não, velho, é só você ler. Acabou. Agora não vai querer ler 3 livros ao mesmo tempo, de 3 assuntos diferentes, aí você não vai aprender porra nenhuma.
Agora, você quer aprender mesmo? Lê um livro. Pega o livro e seja homem de ler o livro do começo ao fim. Seja homem. Você precisa de disposição. Eu queria ler. Senta a bunda na cadeira e lê, velho. Não tem segredo, não tem técnica para isso. E eu não entendo o assunto, não tem problema. Lê um livro, depois lê outro sobre o tema, você vai perceber que no segundo livro é mais fácil. Só fazer isso. Não precisa ser um gênio de Konoha. Você só precisa ter coragem, disposição. Eu me desconcentro fácil, faz 10 flexão. Volta a ler. Me desconcentrei de novo, faz mais 10 flexão. Ou você começa a ter concentração, ou você fica com o peitoral gigante. Foi isso que eu falei para um garoto, o cara riu. Vou virar a hora de Schwarzenegger, ele falou. Porque o seu corpo vai perceber, opa, se eu não prestar atenção nisso aqui, eu vou ter que fazer força. Então ele volta e assim vai. Então já era, cara, já era. É isso aí. Tá? Gostou da dica, Henricão? Se gostou da dica, 20 flexão aí antes de dormir, hein? 20, mas é 20 flexão direito. É core puxado, barriga puxada, bunda para cima, peso em cima você tem que sentir o peso no peitoral e você tem que sentir os braços. Talvez o cotovelo, dependendo do jeito que você faz a flexão. Se você fizer aqui, você vai sentir um pouco o cotovelo. E normal. 20. Se gostou da dica. Se não gostou, é 35. Ô, louco, hein? Quem não vai gostar disso? Tá? Tem algum livro sobre aviação? Cara, eu tenho, bicho. Eu tenho um livro até sobre barco aqui. Eu tenho um livro sobre aviação. Acho que uns 2 livros sobre aviação da Segunda Guerra Mundial. Eu devo ter alguma coisa sobre isso. Não é meu foco, mas como se trata de guerra, de história, eu acho que é interessante ter para uma pesquisa futura. Né? Então, tenho sim livros sobre aviação. Não é muita coisa, mas é 1 ou 2, talvez 3. Braddock apagou a mensagem. Enzo, porra, mano. Enzo, mano. Samu, vamos lá, Samu. Samuzão. Opa, tô com 39 inscritos. Falta mais um para bater 40 e falta 60 inscritos, hein, gente? Professor, sua opinião sobre aquelas técnicas de leitura visual, focadas num grande número de palavras lidas por minuto. O objetivo da leitura é compreensão e não a velocidade. Cara, eu vou ser sincero, velho. Eu vou ser sincero para você. Eu só tenho uma técnica para ler livros. Eu só tenho uma técnica para ler livros, eu não tenho outra técnica. A minha técnica é sentar a bunda na cadeira e ler. Eu já cheguei, no meu auge de leitura, eu já cheguei a ler 150 páginas por dia. Mas foi uma época em que eu vivia de YouTube, vendendo curso, não tinha que me preocupar com mais nada. Só uma correria ou outra do dia que estava em casa, a mulher fazia o corre mesmo. Mas, em geral, eu só estudava e gravava vídeo. Nessa época, teve dia que eu cheguei a ler 150 páginas por dia. Quanto tempo eu levei isso? Eu levava 3 horas lendo. E só isso. Mas tem uma técnica que você vai ler mais rápido. Bom, você testa. Se funcionar para você, beleza. Porque para mim não funciona. Para mim não funciona. Entendeu? Para mim não funciona. Se funcionar para você, amém. Por quê? Eu sou eu e você e o outro é o outro. Talvez a técnica funcione para mim, para você funcione bem, para o outro não funcione. Entendeu? É assim. Mas uma coisa é universal, é sentar e ler. É sentar e ler. E bronca. E bronca, bichão. Ser feliz, meter bronca. É fazer o que tem que ser feito. Vamos lá. Lição da live de hoje. Fazer o que tem que ser feito. E o que tem que ser feito? Eu quero ler meia hora por dia. Então faça o que tem que ser feito. Vai ler meia hora por dia. É meia hora por dia e 50 flexão. É sem choro nem vela. Sem choro nem vela. Aí você vai ficar com o peitoral da hora, os braços fortes e ainda vai ficar com a mente pá. Então, é isso. Eu já tentei fazer leitura dinâmica, não funcionou para mim, esquece. Tá, ponto. Você tem que ler. Eu leio na velocidade em que eu consigo compreender o texto. Tem livro que o assunto é mais fácil, flui mais rápido. Tem livro que a leitura é mais densa, a leitura é mais devagar. Por exemplo, eu tenho um livro chamado Cidade Antiga de Fusco de Coulanges. Cidade Antiga de Fusco de Coulanges. Mano, esse livro, ele é pequeno. Os capítulos são pequenos, mas você não consegue ler mais do que 10 páginas por dia, porque é muita informação. É um livro pequeno, mas ele é denso, ele é fácil de entender, mas ele é denso.
Então, eu não vou falar para você ler 50 páginas de Cidade Antiga. Inclusive, tenho amigos experientes em leitura que quando ouviram a indicação minha, eles pegaram o livro para ler. E sabe o que que aconteceu? Sabe o que que aconteceu? Eles falaram assim: "Eu costumo ler no ônibus. Esse livro eu não consigo ler no ônibus, porque ele é muito bom, ele é muito denso e eu não consigo ler rápido". Então tem livro que você vai ler rápido e tem livro que você vai ler mais devagar. Ponto, sem choro nem vela, tá. O que você acha de audiolivros, professor? Vale a pena. Eu não tenho o hábito de ouvir audiolivros, mas se você consegue, mete bronca. Seja muito feliz, tá. Eu não escuto, mas é uma coisa minha. Se eu tivesse eu só preciso criar vergonha na cara e fazer isso, parar para ouvir, mas eu não tenho paciência para isso. É mais falta de vergonha na cara mesmo, da minha parte. Mas é natural, eu prefiro acabar lendo mesmo, mas audiolivros ajuda bastante. Você tem algum livro do Florestan Fernandes? Cara, eu ainda não tenho, mas eu pretendo ter, porque o Florestan Fernandes foi um baita sociólogo, né. Florestan Fernandes. Eu me lembro muito bem que ele é um dos poucos autores do meu professor de sociologia no terceiro colegial falava. Eh, ele é um cara que estuda muito sobre a história do Brasil, né. Ele vai falar muito sobre negro, organização social dos Tupinambás. Ele tem um livro que ele fala sobre o Brasil, se eu não me engano, né. A Ele vai falar muito sobre negros também, né, guerrilha, república. Ele fala muito sobre o Brasil, ó, o Brasil de Florestan, é isso. Eu ainda pretendo ter alguns livros dele, mas por hora eu não consigo total, né. É possível saber de onde vem a incapacidade do brasileiro de ler? Cara, vem da formação do Brasil. Isso aí é claro. Os índios nunca foram muito de estudar. Os portugueses que abarcaram aqui não queriam estudar, né, ou eram prisioneiros, ou eram vagabundos, ou eram aventureiros. E você pega os negros que foram trazidos para cá, eles já eram ou eles eram vendidos pelos próprios compatriotas, ou eram gente que foi capturada pelos portugueses. Então, começa por aí, o tipo de formação que se deu. Segundo, o único interesse da coroa portuguesa com o Brasil era colonizar, extrair, tirar, não era construir, era tirar. Então, por exemplo, até 1800 e lá vai bolinha, a gente foi proibido de ter imprensas no Brasil. Imprensa, publicar livros, jornais, isso era estritamente proibido no Brasil. Então, quem queria estudar tinha que ir para fora. E quando voltava, tipo, adquirir um livro no Brasil se tornava muito caro. Então, o que que acontece? É algo em que o brasileiro foi construído. O brasileiro ele foi construído em cima desse modelo de gente. E isso está conosco até hoje, porque as bases são essas, entende? Então o brasileiro ele se rejeita a estudar por causa disso, de ler, ele não gosta de ler por causa disso. É cultural, mas não é um cultural de agora, é um cultural desde a fundação. E a gente não muda isso, entende? Não muda, não muda. É isso. Aí, ó, 30 minutos de leitura, 50 flexão e 30 barra fixa já, professor. Aí sim. Não precisa fazer 50 flexão em 30 minutos de leitura, né? Mas se quiser fazer 25, ler meia hora e 25, cada um faz o seu treino, cada um faz o seu treino. 30 barra fixa, aí é bichão, hein? Porque eu que sou eu, tô treinando, eu tô conseguindo fazer 15. Eu faço 15 no máximo. Consigo fazer 10, depois 4, depois 6, depois eu não consigo. Eu consigo fazer duas sessões de barra fixa. A primeira eu consigo fazer de tô conseguindo fazer de 7 a 10, 7 a 9. Depois eu faço no máximo 6 a 7 e depois eu não consigo nem fazer 2. Então, mas 30 barra fixa tá bichão, tá bichão. Não gosto de ler livro o Lúcio, não gosto de ler, PDF por preferir físico, mas uso esse dispositivo no dia a dia para futilidade. Comecei a usar e ler. Em uns dias terminei de Quanta Terra Precisa um Homem e Tolstói. Aí sim, ó. Cara, a gente tem o PDF, a gente aproveita. Se a gente tem o PDF, tem muita coisa que se a gente for comprar não cabe. O dinheiro não aguenta. Então,
PDF serve para isso, mas tem uns livros que a gente necessita ter eles físicos. Olha lá, o Davi Augusto. Professor, quero tirar uma dúvida sobre vocação. Fiquei no começo desse ano sem saber como seria. Montei um currículo, mas não consegui emprego, mas entrei em um curso pré-vestibular da Unesp. Ah, é isso aí, meu amigo. Vai se descobrindo. Inclusive, amanhã vai sair 2 vídeos. Aprenda a fazer trabalho de homem antes da faculdade e como deixar de ser servente pedreiro para crescer na construção. São 2 vídeos. Um eu quis gravar e o outro é simplesmente pedido de inscritos. Então já curte amanhã o vídeo amanhã que você vai achar interessante, tá. Mas vamos lá, foquei no começo do ano. Tá, o que você quer saber, Davi Augusto? Tá, eu vi lá que você comentou depois. O Lúcio: "Como ler livro Mortimer Adler é uma obra-prima da leitura. Nesse assunto de leitura rápida é ajustar sua velocidade com base o livro. Mais importante é assimilar o conteúdo do que terminar as páginas." Exatamente. Depois disso eu comecei a pensar de novo sobre profissão. Eu estava lá lendo um livro no Senac, mas o meu contrato de trabalho acabou antes de ter terminado. Fiquei conversando com a professora de lá. Fiquei quebrando a cabeça até ter sua visão sobre. E depois pensei em fazer um projeto de vida. Qual a sua opinião sobre? Tá, como assim? Que projeto de vida? O quê, cara? Eu não tô entendendo. Sobre, vírgula, até ter sua visão. Sobre o quê? Depois pensei em fazer um projeto de vida. Que projeto? Qual é a sua opinião sobre? Minha opinião sobre o quê, porra? Eu não entendi, velho. Não entendi. O Guilherme Vaz, já leu o Grande Projeto Nacional do Enéas Carneiro? Ainda não, cara. Tá, constrói o texto com início, meio e fim pra mim, Davi. Constrói com início, meio e fim, velho. Que assim, é normal, quando a gente escreve rápido, as ideias não saírem fluídas, aí você vai reconsertando. Mas escreve aí, com padrão aí, padronizado. E aí, gente, falta 61 inscritos pro canal crescer, para bater 9.000. Será que a gente bate 9.000 hoje, velho? Falta 61 inscritos. Já leu o livro Projeto Nacional de Enéas Carneiro? Ainda não li, eu tenho o PDF. Eu não parei para ler porque, assim, as minhas leituras elas estão voltadas para as minhas leituras aqui estão voltadas para a sala de aula hoje, né, então estou focando em ler em literatura, de certa forma história do Brasil, então meu tempo está tomado a isso, eu não estou tendo tempo para fazer leituras voltadas para a política. No caso do Enéas, era mais um livro voltado para a política, então ele entra para depois, entendeu? Para depois. Ano que vem, se eu conseguir pegar aula na escola, de novo, eu vou tentar pegar só 20 aulas. Esse ano eu ainda peguei 28. Então o que que acontece? Eu tô com uma carga bem fechada, então, o que que tá acontecendo? Eu não posso como eu tô com isso, então eu acabei ocupando minha segunda e minha terça-feira são totalmente ocupadas. Se eu tivesse pego só 22 aulas na parte da manhã, ou até 25, só ensino médio, eu não teria tanta preocupação com isso. Então, coisa de professor inexperiente. Então, eu vou ter mais tempo ano que vem, possivelmente. Mais tempo, possivelmente, beleza? Então, eu quero ler o livro do Enéas, preciso ler, é uma obrigação minha, mas eu tenho outras prioridades. Professor, já ouviu falar de Gerardo Melo Mourão? Li uma matéria no Gazeta do Povo sobre esse cara, onde Alexandre Tolkien brasileiro. Cara, não conheço, velho. Não conheço, cara, mas vamos dar uma pesquisada? Livros. Um senador de Pernambuco, algumas partituras, o Valente de Espadas. Ele escreveu bastante coisa. O Bêbado de Deus, Invenção do Mar, Os Peãs. Cara,
Frei e a Revolução na América Latina. Vamos ver, cara, eu não conhecia ele não, eu preciso até conhecer. É muita coisa pra gente conhecer, velho, então eu acabo não tendo. Vamos lá, esse eu não conheço, que ele é o Tolkien brasileiro, no livro Apolo, Cantador de Feiras. É que tem limite de mensagem, tá, tô vendo um jeito. Também só conheci esses 2 nomes por conta dessa matéria no Gazeta. Então, cara, o Brasil tem muito escritor e às vezes a gente acaba não conhecendo todos eles, né. Por exemplo, que nem eu nos últimos 10 anos meus da minha vida, 10 não, uns 12, meu investimento foi em estudo de grego, grego koiné e hebraico. Então eu acabei não focando na literatura brasileira. Então, bicho, cara, tem muito autor que eu não conheço. Inclusive, a intenção não era ser professor de português. Não vou negar para você. A minha intenção não era ser professor de português. Eu tô só pagando meus pecados na sala de aula. Eu só tô usando a língua portuguesa para entrar na escola, que nem eu entrei na escola como professor de língua portuguesa. E aí, a intenção minha é subir na escalada social de professor, na escalada, e aí depois tentar pegar aula de história, entende. O problema é que, assim, eu chego na escola, já tenho o professor de história específico, então eu acabo não conseguindo pegar. Então, ou eu pego o português ou eu fico sem aula. O que que você acha que eu vou escolher? Claro que é português, né, meu irmão? Claro que é português, né. E particularmente eu tenho gostado, porque em português eu consigo dar 4 aulas com os alunos. Se fosse história, seria só 2. Então a minha abordagem não poderia tem coisas que eu consigo trabalhar com 4 aulas, que eu não conseguiria em 2, entende. Então eu tenho alunos que eles falam assim: "Ah, o professor de história não dá tempo da gente conversar". Conversar com o professor, trocar ideia. Eu falei: "Mas é porque só tem 2 aulas, ele tem que passar o conteúdo. Eu com 4 aulas, eu já tenho que passar o conteúdo", entendeu. Então o bagulho é louco, o processo é lento, né. É que tem limites de mensagens aqui e acabou sendo quebrado, né. Hã, essa é a graça da leitura, quanto mais lemos, mais estudamos, vemos coisas que não conhecemos. Cara, é tenso. Puxando o gancho para ser professor, vale o risco de ser professor hoje em dia? Em parte é pela vocação, mas as contas precisam ser pagas. Bicho, é assim, ó, os professores, eles são classe média C. Se você vai ser um professor de ensino público, de escola pública igual eu, você vai ser classe C, mano. Vai ganhar aí pelo menos 2 salários mínimos, entendeu? Vai dirigir um carrinho mais ou menos, vai ter sua moto. Se for, dependendo da profissão da sua esposa, você vai conseguir comprar uma casinha, entendeu? É isso. Você não vai ser um cara rico, podre de rico, que sobra dinheiro, não, você vai ser esse cara. Então, é isso. Agora, vale a pena o risco? Cara, risco pra mim é subir no andaime a 8 metros de altura e o bagulho balançando e você tem que trabalhar com aquele bagulho balançando no inverno. Isso pra mim é risco. Risco pra mim é você pegar uma serra mármore, cortar uma madeira e ela voar em você, tá ligado? Eu tô falando isso porque já aconteceu comigo, eu já perdi camiseta. A serra mármore voou, pegou minha camiseta, cortou a camiseta inteirinha, todinha. Não me cortou por pouco. Então, acho que isso é risco, né. Risco é você estar em cima de uma laje de isopor, pisar errado, descer para baixo e se machucar. Isso é risco. Risco é você pegar uma obra grande e cair dentro de uma broca. Isso aconteceu comigo. Eu acho que isso é risco, né. E eu acho que isso é risco. Agora entrar numa sala de aula com 35 alunos, eu acho da hora, velho. Bichão, eu acho isso muito da hora. Não vejo risco nenhum, né. Não vejo. O risco que tem é de eu não poder mais entrar, mas fora isso, o Bradocão, risco no sentido de problemas com aluno, com governos, diretores, pais e mesmo os outros professores. Bicho, aí, cara, vai depender muito da relação que você tem com os alunos. O que eu quero dizer para você, Lúcio, esses dias atrás eu fui eventuar
fui substituir, cobrir falta de outro professor numa escola que eu já dei aula. Você sabe o que que é você chegar na sala de aula e os alunos olharem para você e vim te cumprimentar? Os alunos vêm te perguntar por que que você não tá dando mais aula para eles? Você sabe o que que é isso, velho? Porque hoje eu sei, cara. Você sabe o que que é você tá de boa e aluno te mandar mensagem? Aluno teve uma escola aqui que eu dei como professor substituto eventual, e os caras mandar mensagem para você e falar assim: "Professor, o que que você acha desse tema aqui?". Tá entendendo, meu irmão? E isso qual que é o risco disso? É da hora, entendeu? Esse sentimento é da hora. Então depende do tipo de relação que você constrói com os alunos. Depende do tipo de relação que você constrói com os alunos. A gente tem que tomar cuidado? Tem. Eu sou aconselhado sempre pela coordenação, por outros professores, pela minha esposa, todo mundo sempre dá um aviso, e eu entendo, tem que tomar cuidado, sabe. Mas, não mais no sentido de contradizer isso, mas, abrir um outro ponto. Só que a relação que a gente constrói com os alunos, de amizade, de troca de ideia, velho, é algo, bicho, é algo que não tem o que dizer, velho, não tem o que dizer, não tem. Então assim, problema com pai, ah, acontece, velho. Inclusive a minha última reunião do ano, eu fiquei meio cabreiro, porque eu falei: "Vai aparecer um pai aí, vai querer sair, vai querer reclamar comigo". Só que aí, cara, para isso que serve a coordenação, serve a gestão da escola. A gestão da escola intermedia a essas questões. Então, quem lida com o pai não é professor, quem lida com o pai é a gestão da escola. Então, já chegou vice-diretor para mim, em escola que eu trabalhei, e falou assim: "O pai do aluno tal, ele". Tipo, literalmente, cara, assim, literalmente, o pai veio bravo aqui querendo saber quem que era o professor Adolfo, que não sei o quê, e a gente tentou explicar. Aí eu falei: "Como assim? Como assim, o que aconteceu?". "Não, porque aconteceu o seguinte, eu tenho um carimbo Adolfo Clay". E um aluno recebeu uma carimbada na testa, pegou os alunos, gostava de ficar se carimbando, né, e, pô, carimbo. E o aluno se carimbou na testa, chegou em casa com escrito o carimbo. E o pai ficou revoltado, velho. E a gestão resolveu isso com o pai, e depois a coordenação veio falar comigo. Isso aconteceu comigo. Eu olhei e falei: "Não, porque o pai de". Agora imagina um pai desse vem pra cima de mim todo estressado, sorte que tem a gestão, imagina. Então assim, velho, né, acontece, acontece, mas é quem intermedia é a gestão, a direção. Aconteceu de aluno falar que eu agredi ele, já aconteceu, velho. Aí o que que acontece? Câmera gravada. A câmera mostrou, falou: "Não". A gestão olhou: "O quê? Não, pai, não, já aconteceu". E esse mesmo aluno me perguntar por que que eu não dou mais aula para eles. Você vai entender, velho. Só que assim, é falta de comunicação, isso é chamado de ruído, ruído de comunicação, entende. Então tem risco, cara, toda profissão tem risco. Você quer ser polícia? Vai ter risco. Você quer ser pedreiro? Vai ter risco. Você quer ser motorista de Uber? Vai ter risco. Quer ser entregador de iFood? Vai ter risco. Quer trabalhar numa fábrica? Vai ter risco. Quer ser pescador? Adivinha? Tem risco de você cair no mar, se perder, ser comido por um tubarão. Tem risco. Tudo tem risco. A pergunta é: isso que você quer fazer? Porque eu acordo de manhã cedo e vou sorrindo para a escola. Diante de qualquer dificuldade, eu vou sorrindo. Inclusive nessa escola que eu substituí aula, que eu fui eventuar, no fim do dia, uma das agentes de organização escolar, ela chegou para mim e falou assim: "Professor, muito obrigado porque você veio cantando". Eu olhei: "Como?". "É, você estava cantando umas músicas aí pelo corredor, você entrou cantando. Muito obrigado". Eu falei: "Como? Mas que música?". "Nem sei". Entendeu?
É de ex-amigo que trabalhamos junto, fala assim: "Adolfo, aquilo que ocorreu ano passado não ocorre mais". Um professor mais experiente, mais falou: "Cara, aquilo que aconteceu na escola, de nós professores todos unidos, não acontece mais". Então, velho, risco tem, velho, tá ligado? Mas vai depender do quê? De você. Tem aluno que chega pra mim e fala assim: "Eu odeio história". "Como que você odeia?" Eu falo: "Não, não é que eu odeio a matéria de história, eu odeio os professores de história". A gente odeia. Não é um, não é 2, não é 3, é uma renca de aluno. Talvez é a abordagem. Tem uma renca de aluno que odeia português. Eu mesmo odiava português. Por quê? Não era por causa do português em si, era por causa dos professores, velho. Eu tô ligado, eu tô ligado. É isso, ponto. Então qual que é o risco? O risco é esse. O risco é de você ser picado pelo bichinho da educação e não sair mais. Ponto, entendeu? Se você pudesse indicar apenas 5 livros essenciais, quais livros você indicaria? O primeiro é a Bíblia, sem sombra de dúvida. Segundo, Eduardo Gibbons, Declínio e Queda do Império Romano. Terceiro, Cidade Antiga, de Fusto de Coulanges. Quarto livro, qual que é o quarto livro que eu indicaria, velho? Mano, que livro eu indicaria? Quarto e quinto livro. Camões, quarto livro. Quinto livro, quinto livro, qual o quinto livro que eu indicaria? Um livro que eu gosto bastante é A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo para uma leitura geral. Agora, se você for para a questão regionalista paulista, 1932, Hélio de Menezes, entendeu? Seriam esses, tá? Seriam esses. Ah, Lucião, sou bacharel em biomedicina, fazendo bico hoje em dia. Daí tô vendo outras alternativas. Até gosto de ensinar, mas preciso me virar da timidez. Lúcio, havia um tempo em que eu vivia. Opa, batemos 60 inscritos. Falta 60 inscritos para bater 9.000. Estamos com 40. Vamos lá, de novo, de novo. Havia um tempo em que eu vivia com um sentimento quase infantil. Havia o medo e a timidez de um modo que você nunca viu. Agora eu ando correndo tanto, vivendo em outro lugar. Aquela festa, o que me resta é encontrar alguém legal pra ficar. E aquele beijo era mesmo o fim. Hã? Ouve essa música, Legião Urbana com o cara lá do Olhar 43. Havia um tempo em que eu vivia com um sentimento quase infantil. Havia o medo e a timidez, de um modo que você nunca viu. Cara, se você é tímido, só tem um jeito de deixar de ser tímido: meter a cara, velho, passar o conteúdo e bronca, e bronca, entendeu? E bronca. Então, bichão, eh, tem coisas que você só vai aprender fazendo, fazendo. Você quer saber se você vai se dar bem em sala de aula? Só tem um jeito Só tem um jeito de você saber, é meter na cara, velho. É meter na cara. Porra, velho. É chegando lá, lidando com o aluno. Você fala assim: "Eu vou testar 1 ano". E você pega as aulas e vai. Se não for para você, você desiste e arruma trabalho na sua área ou vai fazer outra coisa da vida. Se for, velho, tamo junto no campo de batalha, é isso. Eu não tenho o que dizer. "Ah, mas eu sou tímido". Foda-se, velho. É a minha cara de preocupado. E daí? Hã? Ah, é só chegar e meter a cara, irmãozão. É ler o conteúdo, é explicar, é aprender, é receber dica de outras pessoas, é trocar uma ideia com a coordenação e a coordenação te ajudar. Bichão, não tem segredo, velho. Não tem segredo. Não tem segredo. É só isso. Biomedicina, pô, vai ser louco. Vai ser muito da hora. Caverna de Platão, top também. Top também. É, só que aí é filosofia, né, Bradock? Não é mais muito meu estilo. O Júnior.
Você acha perca de tempo livros de autoajuda que ensina sobre hábitos, um híbrido de autoajuda e neurociência? Pode falar um bagulho pra você, ô Júnior? Eu acho que sim. Eu particularmente acho que sim. Por quê? Nosso foco é evolução. O que, que é evolução? É você pegar a porra de um livro e aprender sobre o Império Romano lendo Eduardo Gibbons, ou Declínio e Queda do Império Romano, Eduardo Gibbons, ou Grandeza e Decadência do Império Romano, Guglielmo Ferreiro, ou lendo Grandeza e Decadência através do francês, velho. Deixa eu ver o nome do francês. Montesquieu. Montesquieu? E pronto. Eu indiquei aqui 3 livros para você. 3 livros, velho. Se você pegar 3 livros de autoajuda, você não sai do lugar. Se você ler esses 3 livros, você vai aprender uma porrada sobre história, sobre sociologia, sobre filosofia, sobre política. Lendo Gibbons, Guglielmo Ferreiro, Montesquieu. Tudo sobre Roma. Você vai aprender sobre religião. Você vai aprender sobre guerra. Cara, tanto de coisa que você vai aprender. Agora, se você pegar a porra de um livro de autoajuda, sabe o que você vai aprender? Que você não é um bosta. Ah, vai se fuder, velho. Pega, leia livro que você aprende algo. E se você quer a autoajuda é você fazer 30 flexão. 50 flexão por dia e ler 1 hora. Lê 50 páginas por dia e 50 flexão. Aí você tá se ajudando. Caralho, professor. Não é assim? Claro que é. Faz aí 50 flexão por dia e 50 páginas por dia. E me diga daqui 2 meses como é que você vai estar. Me diga. Você vai estar com o peitoral desse tamanho, bem, postura firme. Você vai ter aprendido que 50 páginas por dia dá 250 páginas por semana. Isso quer dizer um livro por semana, basicamente. Você vai ter lido 4 livros por mês, pelo menos 8 em 2 meses. Você vai ter feito 50 flexões por dia. Se você fizer de segunda a sexta-feira, 250 flexões, 500, 1000, você vai ter feito 2.000 flexões, vai estar com o peitoral mais pá, você vai estar mais bonitão, aí você fala, professor, você tinha razão, ponto. É isso que você precisa. Você não precisa de autoajuda. Você precisa fazer flexão. Você precisa ler. Mas não autoajuda. É aprender, é evoluir, é pegar algum tempo. Pronto. Pronto. Entendeu? Manda uma mensagem no zap pra mim, Davi. Manda mensagem no zap lá que eu leio aqui depois. Aí eu vejo aqui. Fechou? O zap tá no comentário fixado, é só ler. Aí, ó, estamos com 40 inscritos, ó. Batemos 40 inscritos, 940. Falta só 60 para bater 9.000. Entendeu? Tô romântico? Tô nada, velho. É porque o cara falou lá que é tímido, né? Havia um tempo em que eu vivia com sentimento quase infantil. Nunca leu um livro de autoajuda. Mas que você é o Braddock, né, porra? Você é o Chuck Norris encarnado. Boa noite. Professor, tive muita dificuldade para ser alfabetizado. Você pode me passar uma dica de como aprender a escrever direito? Você quer a resposta carinhosa ou você quer a resposta verdadeira? Hein, Miguel de Paula? Você quer a resposta carinhosa ou a resposta verdadeira? Você quer qual delas? Só você colocar aí o que você quer. A resposta carinhosa ou a resposta verdadeira? Não, uma das duas. Eu te dou a opção de uma das duas só. A carinhosa ou a verdadeira? Te dou essa opção, meu filho. A verdadeira. A verdadeira ela é simples. Você vai pegar um livro que você queira ler, que você goste de ler um tema. Você vai pegar um caderno. Você vai pegar um lápis, uma caneta. Você vai ler o livro e você vai escrever. Copiar o livro. Inicialmente você vai ler e vai copiar o livro. Você lê uma página e você vai copiar ela. Depois você vai ler o mesmo capítulo que você copiou e você vai tentar resumir. Você vai colocar com suas palavras aquilo que você entendeu. Ponto. O que acontece? A gente aprende a ler e a escrever
Não só pelo estudo da gramática, mas é através da leitura. Da leitura. Então, por exemplo, você vai aprender a pontuar, você vai aprender a acentuação, você vai aprender como se escreve uma palavra de maneira correta, como? De tanto ver ela e copiar ela, de escrever ela daquela forma. Então, por que que ninguém escreve exato com Z? Por que que ninguém escreve exato com Z? Porque a gente leu tanta palavra exata, exatamente, exato com X, que quando a gente lembra da palavra exato, que jeito que ela tá? Com que letra? X. A repetição. Por que que a gente não escreve homem sem H? Por que que é sempre homem com H? Porque a gente leu tanta palavra homem com H que quando você escreve a palavra homem sem H, tá estranho. Opa, homem é com N ou com N no final? Você não precisa saber a regra gramatical, mas de tanto você ler a palavra homem com M no final, que você escreve com M no final. E de tanto ler a palavra antes com N, você aprende que antes é com N. Entendeu? Então, vão dizer para, vão indicar o livro A. Não, cara, pega um livro para ler, lê uma página, copia ela, depois tenta fazer um resumo dessa página. É um método demorado? É, mas é o verdadeiro. Entendeu? É o verdadeiro. Ponto. É isso. E correr atrás do que você que demorou um pouquinho, você vai ter que se esforçar um pouquinho a mais do que os outros. Mas já aprendeu a ler e escrever, já é um grande avanço. Tá com vontade de aprender mais, já é outro avanço. Entendeu? Já é outro avanço. Uma dica de livro bom: The Bible. The Bible, mano. A Bible é o livro dos livros, cara. É um livro com conceitos pequenos. Tipo, conceitos pequenos é. Você pega, por exemplo, Salmo 23. É um, é um texto pequeno, um conceito simples, mas extremamente profundo. E geralmente a Bíblia ela é escrita no português corrente. Então, ler a Bíblia te faz ter acesso ou lidar com um documento corrente, da língua corrente. Então, vai te ensinar muita coisa. A Bíblia nos ensina. Entende? Então, eu aconselho a Bíblia. Faça isso com a Bíblia, por exemplo. No seu devocional. Opa, hoje eu vou ler o Salmo 25. E lê o Salmo 25, copia ele. O que o Salmo 25 diz? Escreve. Escreve. E já era. Já era. Bom, essa é a resposta verdadeira. A carinhosa seria de outra forma. Mas vamos lá. Bradocão, respeito é para quem tem, para quem tem, para quem tem. Aí, ó. 8.940. Estamos com 40 inscritos. Travamos nos 40. Tá bom, tá bom. Já ganhei 3 inscritos desde que comecei essa live. Ó, o Homem Invisível. Pô, cara, tem um filme do Homem Invisível. H.G. Wells. Eu tenho, acho que um livro desse cara, mas é sobre a história do Brasil, história mundial. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só ver aqui uma coisa. História das civilizações, do Hitler. Eu tenho esse H.G. Wells aí, velho. Cara, esse. Não, Hilberto. Não, cara. Esse Wells aí. Não tenho, não. Não tenho, não. Não tenho, cara. Eu vejo ele no Sebo. Eu vi no Sebo esse livro do G. Wells aí. Puta, eu vi no Sebo. G. Wells. Eu acho que tem um historiador, cara, com esse nome, velho, ou muito parecido. Ó, foi aprender a ler com 13 anos, parabéns. Então mete bronca, mete bronca. Isso aí. Ô, louco, 1984 era um livro que tem que estar ele tinha que estar inserido com o Apocalipse. Esse livro tinha que ser inserido com o Apocalipse. De tão bom que ele é. Porque o cara literalmente previu o futuro. O que a gente vive hoje é 1984, George Orwell. Esse inglês é foda, mas os ingleses são brabos, velho. Os ingleses são bravos. Na guerra e na literatura. Na guerra e na literatura. Aqui, o nosso amigo aqui, o Augusto.
Comecei esse ano sem saber o que eu faria, pois havia acabado o contrato de trabalho. Eu era jovem aprendiz. Porra, mano, você apaga o comentário aí, você me quebra as pernas, né, velho? Oxi, faz isso comigo não, velho. Mas eu começo a ler o negócio, o cara apaga. Ah, vai catar coquinho, velho. Ó, eu comecei a ler, velho. Vai, escreve esse troço aí, depois eu volto. Depois eu volto. Não, 1984 é um baita livro. Não só esse, mas a Revolução dos Bichos também. Outro livraço. Outro livraço. Cara, ela tá escrevendo um testamento lá em. Nunca mais quero te lembrar. Meu microfone tá chiando? Não era pra estar não, deixa eu ver aqui. Tá 100%. Deixa eu dar uma ajeitada nele aqui. Às vezes é uma ajeitadinha que ele precisa. Parou de chiar, porque às vezes é mal encaixado. Às vezes foi mal encaixado. Vamos ver aqui o que o rapaz comentou. Ô Augusto, cadê, rapaz? Tô esperando você. O cara tá escrevendo ainda. Escreve, Augusto. Pô, tá valendo o negócio, já ia responder. Manda um áudio, qualquer coisa. É, às vezes é Ó o Ganancinho aí. Ganancinho já veio com dois bichinhos falando. Olha lá. Vamos lá, Augustão. Vamos lá enquanto você escreve aí. Depois de um ano ele manda. Não, ele colocou um textinho, eu comecei a ler, ele foi lá e apagou. E eu tenho uma raiva disso, o cara começa a escrever e apaga, né? Começa a escrever e apaga, tipo, que nem, ó, o Thiago Santos, ele retratou um comentário dele, não sei qual foi, mas ele escreveu aqui muito bom em 1984, então eu entendi o que ele fez. Mas, assim, tem uns caras que comenta e apaga o comentário. Aí, velho, aí não dá, né? Olha lá. Vamos ver, vamos ver. Que nem a hora que eu fui ler o comentário do rapaz aqui, ele já apagou ele. Eu tô esperando ele terminar de digitar. Ih, Augusto. Agora a gente. Aí fica nós dois na expectativa. Eu aqui e vocês 17 na expectativa também. Que a gente também quer saber o que o cara quer saber. Né? A Red Pill é um movimento que vai desaparecer rápido? Não. Não, a Red Pill não é um movimento que vai desaparecer rápido, porque assim, a Red Pill, ela não tem um ideólogo, não tem uma pessoa que represente. Ela não é um conjunto de crenças ordenado e organizado de maneira sistemática.
A Red Pill são observações da realidade. Então aquele teu tio cachaceiro, aquele teu tio que é chato pra caramba, ele acredita na Red Pill. O que que é a Red Pill? Ele vai quando 2 homens se sentam para falar sobre relacionamento com as mulheres, você já tá tendo aí um encontro Red Pill, entende? E o que que acontece? O problema é que como é que está evoluindo a Red Pill, porque no começo, por exemplo, quando eu comecei a ver os vídeos relacionados à Red Pill no passado, com a Social Arts, lembrei, o tiozão da cara amassada, o Social Arts, o Atitude Alpha, o Ricardo Tomé, esses caras que eu vi que no começo falavam sobre a Red Pill, o Ray com o Raccoon, eles eles fazem e faziam observações sociológicas da coisa, pensamento aprofundado. Só que o que que acontece? Como ela cresceu muito essa área, o que que surgiu? Aqueles caras que só querem falar de mulher, entendeu? Só querem falar de mulher. E aí reduzem a Red Pill a falar de mulher, a falar mal, e não é isso. Tem canais inteiros aí que você entra num vídeo do cara, é o cara falando da mulher, do outro falando da mulher. Não, a Red Pill é isso que a gente faz. Senta, troca uma ideia sobre literatura, troca uma ideia sobre realidade, sobre masculinidade, um apoia o outro para crescer, para fortalecer. Isso é Red Pill. Discutir sobre filosofia, sobre futuro. Isso é Red Pill. E isso não vai acabar nunca. Nunca, isso não vai acabar nunca. Agora, o que que acontece? Ela está sendo distorcida pela visualização. Boa parte dos canais que tratam de Red Pill hoje, que estão crescendo e estão bombando, o foco deles é falar de mulher, é falar que não serve mais para relacionamento, é falar que isso, que aquilo, e não é basicamente isso. Red Pill não é só isso. Red Pill é a evolução masculina. É você entender as regras do jogo, para você querer jogar ou não, entendeu? Porque até agora te ensinaram a jogar o jogo errado. Quem te ensinou a jogar é um mentiroso. Seja romântico, seja bonzinho, seja provedor. E aí você viu que não sobrou nada para você. Aí você começa a tentar entender as regras, e quando você entende as regras, aí o jogo muda. Só que não querem te ensinar isso, porque senão, cara, tão lascado. Entendeu? Vamos ver aqui o comentário. Ele colocou: Aleluia, aleluia. Vamos lá. Então, sobre o que eu estava falando, comecei esse ano sem saber o que faria, pois havia acabado o contrato de trabalho. Eu era jovem aprendiz e trabalhava como repositor de mercadorias, trabalhava em mercado. Aos 16 anos acabou o contrato. E eu tinha 2 livros que era sobre marca pessoal e carreiras, um guia ilustrado de profissões. Montei um currículo e fui procurando por emprego, mas não consegui durante esse tempo. Mas consegui no curso que falei. Isso em fevereiro e março. Aí voltei atrás sobre vocação e decidi perguntar aos professores da Unesp e tive respostas diversas. Falei com a professora de gramática de lá e não tive respostas que senti que finalizaria o caminho para fazer. No fim, vi os seus vídeos, e pensei em fazer um projeto de vida. Você perguntou sobre o que seria projeto de vida, e eu respondo com o seguinte: plano estruturado para definir objetivos pessoais, profissionais e sociais, guiando ações para realizar sonhos. De modo geral, uma estratégia pedagógica que era para ter no ensino médio, mas não é passada corretamente. Estou procurando por fora. Ah, tá! Projeto de vida é você se projetar daqui 10 anos. Ponto. Ponto. Daqui 10 anos. Então, como eu quero estar aqui daqui 10 anos? Uma faculdade, 2 filhos, um Opalão 6 cilindros e uma Harley Davidson. Seria isso? Acho que é isso, né? Entendi, cara. Agora tudo fez sentido. Agora tudo fez sentido. Não, o projeto de vida, eu sei que tem uma matéria chamada projeto de vida, só que o projeto de vida na escola, ela abarca mais do que a vida profissional, ela abarca também o lidar com um amigo, o lidar com um companheiro, o lidar com família, o lidar com. O projeto de vida é muito mais amplo do que isso. Por isso que eu falei, mas o que ele está querendo dizer com projeto de vida? Mas isso que você está fazendo aí é o correto. É você achar algo que você queira fazer e meter bronca. E meter bronca, entendeu? É isso. Não, é isso aí. Se organize e bronca. Entendeu?
Gustavo, depois eu vou dar uma dica pra você, velho. Depois eu vou dar uma dica pra você. Eh, eu vou dar uma dica pra você, mas em off, tá? Em off, beleza? Ganancinha, a literatura influenciou a história ou a história influenciou a literatura? Os dois. As duas coisas são intercambiáveis. A literatura ela influencia a visão histórica e a história ela influencia a visão literária. Por que nós temos o classicismo? É uma volta aos autores clássicos. Por que nós temos o romantismo? É uma busca do eu romântico de Portugal. Por que nós temos Semana da Arte Moderna? Com o modernismo, que é abandonando o classicismo, abandonando o romantismo para a gente buscar uma identidade como brasileiros. Semana da Arte Moderna, 1922. Então, a situação histórica ela gera um movimento literário e a literatura ela influencia, ela também influencia o ponto de vista histórico, a história, entende? É isso. As duas coisas se complementam. Existe muito preconceito da igreja evangélica com o movimento Red Pill. O que acontece é assim, a eu sempre falo aqui, eu sempre falo aqui de uma coisa que acontece na igreja evangélica. Boa parte dos líderes de igreja hoje, que tem lá seus 40, 50 anos, que são pastores, líderes, pessoas formadas, anciões, eles são pessoas que geralmente aconteceu o seguinte, ó, muitos deles aconteceu o seguinte, eles conheceram uma moça dentro dos seus 18, 19 anos de idade, não consegue copiar? É fácil, mano, é 1299. Por isso que não tá conseguindo copiar, deixa eu editar aqui. Não, 12988140524, é isso aí. 988140524. É só anotar no papel e fazer o pix pra nós aí, Ganancinho. Vamos lá, Ganancinho. Mas voltando aqui, o que acontece? Esses líderes, eles cresceram, a visão que eles têm de relacionamento. Vamos lá então. Vai mandar o quê? 200 conto pra nós? Aí eu já fico feliz da vida, eu já vou dormir feliz. Hoje eu acordei feliz. Hoje eu acordei feliz. Pensou? Acordar com 200 conto na conta? Muito obrigado aí, tá, Ganancinho, pela ajuda. Você não tá sendo Ganancinho não, cara, você tá sendo gente fina. Bichão, Ganancinho é ganancioso, não é professor também. Vamos lá. Então o que acontece? Esses caras que hoje são pastores, eles cresceram num contexto de relacionamento que, assim, o cara casou geralmente o cara arrumou a mulher dele com 20 anos de idade e tá com ela até hoje. Entendeu? O líder de igreja ou o pastor de igreja, ele tá com a mesma mulher até hoje. Então ele acha que as moças, as netas dele, ele acha que as netas dos outros são iguais às moças que ele casou. Entendeu? É isso. E não é. O cara ele não entende que o fator internet, ele não entende que o fator feminismo, ele não entende que o fator social modificou as relações. Modificou. As relações que nós vivemos hoje, elas são diferentes. Ele ignora. O cara que é casado há 30 anos, ele ignora o fator de que se ele olhar para uma mulher hoje, ele pode ser preso. Entendeu? Muitas vezes o cara que está casado há muito tempo, ele não percebe isso. E quem está na igreja tem aquele aspecto moral, né? Não vou olhar para outra mulher. Então ele nem se preocupa com essa lei, né? A lei do assédio. O cara que é cristão, o cara que é líder, ele se preocupa com a questão moral dele. Então, o que acontece? Ele chega e ele está por fora do que está acontecendo, tá ligado? Então, ele não é um conflito geracional. O velho ancião, o velho pastor, o cara, o líder velho, ele não consegue entender que a geração de hoje tem outras dificuldades que não a dele. É igual a minha geração, ou a geração dos que nasceram em 2000, serem cobrados pelos avós. Que os avós falavam assim, na minha época, eu comprei essa casa,
trabalhando, só que ele não entende que essa casa que ele trabalhou, quando ele começou a trabalhar, um terreno, se trabalhava lá 10 meses, você pagava um terreno inteiro. Hoje, você vai comprar um terreno, você vai pagar em 100 parcelas. De 600, de R$ 1.000, você vai pagar 100 mil num terreno. E para você construir é outra vida. Então, tipo, o que os nossos avós conseguiram construindo casa no passado, a gente não consegue fazer mais hoje. Entendeu? Nós não conseguimos fazer mais hoje. Somente isso. Então é um conflito geracional. Então, o que acontece? Essa galera, eles não conseguem entender que os relacionamentos mudaram, que o mundo hoje é outro, e a forma de se relacionar também é diferente. Hoje os jovens se relacionam através do celular. Presencial acontece? Acontece, mas você conhece muita gente pela internet. Ó, um monte de gente que eu conheço aí. Nenhum eu conheço pessoalmente. Nenhum eu conheço pessoalmente. Entende? Mas a gente tem uma relação de amizade. O relacionamento através da internet é isso, é distância. Então, os caras, deu certo, então vamos ver como que foi. Vamos ver. Vamos ver, vamos lá. Vamos ver se o cara mandou 5. Vai que ele mandou 5 conto na minha conta, hein? Já que ele tá com o bolso cheio de dinheiro. Ah, não tá não? Tá sim, tá com o bolso cheio de dinheiro, certeza. É professor aqui na rede Estado de São Paulo ou Ganancinho? Cara, valeu. Valeu, cara. Valeu mesmo. O meu celular tá ficando louco, velho. Meu celular tá com toque fantasma. Entendeu? Valeu muito mesmo aí, Ganancinho. Mandou vintão pra nós. Muito obrigado. Entende? Então a não é que a igreja tem preconceito com a Red Pill, a igreja não consegue, os líderes atuais, eles não conseguem compreender a geração que está diante deles. Eu tô falando do quê? Da geração alfa. Eles não conseguem entender que o mundo é um mundo um pouquinho pior do que quando eles viveram, entende? É isso. Então são 2 gerações completamente diferentes, entende? Se eu já li algum livro da Red Pill como o Rational Mail, deixa eu ver os livros que eu tenho aqui, cara. Eu tenho livro sim sobre o tema. Homem de Alto Valor, Bruno Guiguilho, do Social Arts, Nationalita, Como Lidar com as Mulheres, e Nationalita, O Profano Feminino. Eu comecei a ler O Profano Feminino, volume 2, O Sofrimento Amoroso do Homem. É isso aí, 88 páginas. É isso aí, da hora. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Deu certo? Valeu mesmo. O Miguel de Paula: eu quero virar professor de história, mas o Brasil está demasiadamente violento e a situação da sala de aula. Estou um pouco pensativo sobre ir à docência. Cara, vamos lá. Eh, Depende da sua região, cara. Depende da sua região, porque assim, onde eu moro, inclusive é uma coisa que eu falo pra molecada, falo para os professores, falo: "Cara, eu jurava que eu entrar na sala de aula, das primeiras vezes que eu entrei numa sala de aula, eu entro preparado para sair no soco com alguém". Alguém vai falar: "Esse cara é maluco". Não. Só que a molecada da região que eu moro aqui são muito educados, todos eles respeitosos. Assim, alguns não querem, boa parte não quer estudar, outros estão, sei lá, mas em geral, no 99 100% deles
são muito respeitosos para comigo. Comigo, super respeitosos. Muito, mas muito mesmo. Então, eu não sei como está em outras localidades. Eu me surpreendi com a minha, porque eu acreditei que pelo que eu via nos jornais, na televisão, os caras comentando estatística, não, porque não sei o que, agressão em sala de aula. Eu entro na sala de aula, velho, e e e sinceramente eu vou falar pra você, aqui no Vale do Paraíba, a experiência é excelente, excelente. Eu acho as pessoas daqui muito educadas. Aqui do Vale, as pessoas são muito educadas. É um traço geral, entendeu? É um traço geral, beleza? Então é isso que eu posso dizer pra você. Na região que eu tô, não tenho problema com isso, ponto. Entendeu? Então, assim, se você acha que, porque o estado demasiado talvez seja a região. É claro que se a gente comparar uma capital, uma região, uma escola próxima à favela, alguma coisa assim, é uma coisa. Um público mais de escola particular é outra coisa. Talvez você deva escolher, você se forma e tenta dar aula num lugar mais menor, numa cidade menor. Ficar em cidade grande é loucura, entendeu? Então é isso que eu tenho a dizer. Não sei se eu fui claro, tá, Miguel? Não sei se eu fui claro. É isso. Ganância, sim. Bora formar um grupo de cristãos Red Pill? Mas a própria Bíblia é Red Pill. A própria Bíblia é Red Pill. Ela fala que o homem é mau. E aí quando ela começa a tratar de vários assuntos, entendeu? O Ganancinho tá enrolado para pegar um PSS em Maringá, língua portuguesa e história. É formado, mas tenho de estudar muito ainda. Sempre tenho a sensação de que nunca está bom determinado tema. Então, bichão, mas quando você já é professor, né? Você, cara, sempre vai faltar. Sempre vai faltar. Não tem como, a gente nunca vai saber tudo. A gente nunca vai saber tudo. Nunca vamos saber. Vamos ver quantos inscritos eu tô? 40 ainda. Falta 60. Gibor. Isso beiro inacreditável. Entendeu? Entendeu? É isso, tá? A gente nunca vai ser bom o suficiente e vai saber tudo. Sempre tem alguma coisa para aprender. Mas há uma coisa que a gente tem que sempre fazer: melhorar, avançar, aprender. Uma coisa que a coordenação do ano passado me disse, uma das coordenadoras, ela umas não, foram pelo menos 2 coordenadoras de 2 escolas diferentes disseram sobre mim, falou assim: "Ó, professor Adolfo, você tem uma coisa que você não pode perder nunca, que é essa vontade de aprender. Essa sua vontade de aprender é que vai te levar longe na profissão". Eu olhei e falei: "Cara", e não foi uma pessoa só não, foi 2. 2 coordenadoras falaram isso sobre mim. Que eu sou um cara que eu tô sempre aprendendo, tô sempre disposto a aprender, entendeu? É isso. Então o que eu falo para você é isso, sempre esteja disposto a aprender. Aprendizagem vale a pena, entendeu? Estudar a gente vai ter que estudar para o resto da vida e pronto. Foi muito caro o quê? Davi Castro, boa noite. Tenho algumas dúvidas sobre fé, mas vou fazer em outro canal que você tem. Não, beleza, ô Ganassi, pode mandar mensagem no Zap também que a gente troca sobre ideias sobre isso, tá? O Marlon tá chegando agora, rapaz. Sabia que o professor tem outro canal, qual seria, pô? Bíblia Manuscrito Traduções, tem 17 mil inscritos e 2 milhões de visualizações no YouTube, pô. Eu tenho outro canal com mais de 2 milhões de visualizações. Achando que pô, eu tô no YouTube há mais de 10 anos, velho. Sou dinossauro nessa bagaça aqui. Eu comecei canal em 2015. Já gravo vídeo, ó. E ainda tem o canal do Lepriato Barba Rala, pô. Aqui tem o canal do Barba Rala sobre apologética cristã.
mais apologética da minha igreja, né, então assim, mas eu tô na internet há muito tempo, isso aqui é um dos canais. É que eu tô mais ativo aqui agora, porque é o que eu tô focado em falar sobre educação, estudo, vida e tal, né, e e por aí vai, mas atualmente eu tenho 4 canais: Bíblia, manuscritos e traduções, o canal meu aqui que eu tô focado, Adolfo Euclair, tem um canal chamado Euclair que tem 700 e pouquinhos inscritos, e tem um canal do Lepirato Barbarrala que tá com 300 inscritos, mas tipo, nem tô postando vídeo. Se eu postar vídeo, começar a postar vídeo, não para, igual esse aqui. Então, esse aqui na verdade era um antigo canal, hã, o nome desse canal aqui foi primeiro chamado Liga Apologética, aí depois acabei mudando o nome pra Lei Pirata Barbarala e depois acabei criando mudando ele para até chegar ao nome Adolfo Euclair, entendeu? Entendeu? Então é isso. Mas é porque esse canal aqui ele é voltado para isso, para dica de estudo, trocar essa ideia geral. O Bíblia Manuscrito e Traduções é um canal voltado para estudo do grego e do hebraico e crítica textual. E aí o Barba Rala é para falar sobre fé, apologética, e o outro lá ele tá servindo como repositório. Se tem um vídeo que eu não gostar, que tá aqui, eu vou jogar lá. Tô pensando em jogar todas as minhas lives lá, né? Porque a live, ela tem um problema muito sério. Ela é legal aqui, trocar uma ideia com vocês aqui ao vivo e bater um papo e tal, mas ela quebra as pernas, porque ela quebra o algoritmo do canal. Então, por exemplo, o canal aqui ele estava empacado, ele estava extremamente empacado. Por quê? Eu estava colocando shorts. Eu arranquei os shorts do canal e joguei tudo lá. O canal aqui começou a bombar. Depois que eu fiz isso, os meus vídeos começaram a bater 100 visualizações a mais. 100. Teve vídeo aí que bateu 1000. Então, assim, o que eu tenho que fazer? Manter o que estava fazendo funcionando, que é o quê? Só os vídeos padrão, né. E até as lives aqui eu tô pensando em tirar elas e jogar no outro canal secundário para deixar lá e produzo o conteúdo aqui e jogo lá, produzo aqui e jogo lá, entendeu? Porque senão acaba o algoritmo do YouTube ele acaba confundindo as coisas. E live ela não dá visualização, ela dá agora e depois ela para, entendeu? Mas quem precisar trocar uma ideia comigo sobre fé, alguma coisa, é só falar aí, entende? E é isso. Ô gente, já bateu 11h40. Eu agradeço muito a todos que chegaram aqui, a quem doou, quem ajudou com dinheiro, mas eu vou ter que ir, porque amanhã cedo eu tenho que acordar, tenho que terminar o trabalho de dar nota, tal, da molecada, e bronca, entendeu? Tanto que eu nem vou trampar em obra amanhã por causa disso. Me chamaram para trabalhar, eu falei: "Cara, eu não vou porque eu tô na correria", né. Inclusive, eu tô quase 2 horas com vocês aqui, fora os vídeos que eu gravei, mas eu vou ter que deixar tudo isso um pouquinho para terminar as notas, beleza? Um abraço minha gente, e fui.